Boa tarde, caros amigos. Estamos aqui com a empresária Andreia para fazermos uma entrevista, um bate-papo sobre a CLT e a medida provisória 664, né? Saber a opinião, saber algumas informações que a empresária possa nos passar. Boa tarde, Andreia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Joia. Andreia, primeiramente, qual é a sua função dentro da empresa? Sócia administradora. Muito bem. Há quanto tempo você tem essa empresa? A nossa empresa ela é familiar e foi construída há 10 anos. Certo. Você conhece, falando um pouquinho mais da CLT, você conhece parcial ou integralmente os termos da CLT? Na verdade, eu conheço pouco, pois quem se trata desse assunto é o escritório de contabilidade. Muito bem, então quando há questões envolvendo a questão de CLT, vocês passam para o escritório estar resolvendo essas questões. Isso. Muito bem. Para você como empregador, a CLT, ela beneficia, agrega ou atrapalha ou ainda causa transtornos com relação às ações trabalhistas? Olha, para ser sincera, a CLT ela atrapalha bastante, porque traz regras assim muito antigas e que hoje em dia dificultam a realização dos serviços. Muito bem. Você costuma divulgar as obrigações e deveres referentes à CLT para os seus empregados? A gente divulga, né, para que eles saibam os deveres e os direitos legais. Muito bem. É importante realmente, né, o empregado ele ter o conhecimento sobre a CLT, até porque nem sempre são só direitos, né? O empregado ele também tem os seus deveres e a CLT traz algumas informações a respeito dos deveres também. Muito bem. Andreia, você sabe o que é uma medida provisória e sabe como ela funciona? Não sei muito bem, mas pelo que eu vi, se trata de medida usada pelo presidente da República e que tem força de lei. É a única coisa que eu sei. Muito bem. Realmente essas questões, medida provisória, leis, a gente não tem muito conhecimento, né? Quando noticia alguma coisa que a gente acaba tomando maior conhecimento. Na sua empresa, ocorre alto índice de rotatividade? E se ocorre, você conhece a causa? Não. Nós temos poucos empregados, aliás. Então, praticamente não ocorrem rotatividades devido a ser poucos empregados? Não. Joia. Andreia, você conhece a medida provisória 664? Só ouvi alguma coisa no jornal, mas pelo que eu vi, essa medida vai reduzir alguns direitos dos trabalhadores. É a única coisa que eu... Certo. E você está de acordo? Olha... Ainda não tenho uma opinião formada em relação a essa medida. Certo. Não, é importante, né, que você tenha uma opinião para poder afirmar, né, se você é de acordo ou não, mas tranquilo. Até porque ela é muito recente. Você acredita que se o seu empregado tiver maior conhecimento da CLT, ele terá maior noção dos deveres e obrigações dentro da empresa? Não acredito. Porque o empregado quer... saber os direitos básicos, né? Como férias, mas na verdade, se receber certo o salário e as horas extras, tudo fica tranquilo. Muito bem. Então essa é a sua opinião quanto a ele ter a maior noção em relação aos deveres e obrigações dentro da empresa. Isso. Muito bem. E agora, Andreia, para finalizar, qual a sua visão e opinião geral sobre a MP 664, a medida provisória 664? Então, é como eu respondi antes para você, que eu não posso ter uma opinião formada, até porque não sei exatamente do que se trata. Então, eu realmente não tenho exatamente uma resposta para você. Tá certo. Realmente o assunto é um assunto muito novo, né? Que agora os noticiários estão trazendo à tona. É normal, né? Que as pessoas ainda não estejam totalmente interagido do que se trata. Isso. Mas, André, de qualquer forma, agradecemos a sua atenção. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tá? E encerramos por aqui a nossa entrevista com a Andreia e agradecemos ao tempo, a dedicação que ela nos forneceu, esclarecendo as nossas dúvidas como empresária. Boa noite, caros amigos. Estamos aqui com o empregado Diego, a partir do momento que nós conversamos com a empresária Andreia
e obtivemos a opinião dela a respeito da CLT e da medida provisória 664, viemos aqui obter também as informações do lado do colaborador, né? Que é o lado com o qual a medida atinge, né? Ou enfim, faz alterações a respeito de direitos e deveres. Então viemos colher aqui junto a ele suas opiniões, suas informações que ele conhece ou que ele saiba a respeito da CLT e da medida provisória. Diego, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, qual a sua idade? 25 anos. Muito bem. Qual a função que você desenvolve na empresa? Eu sou gerente de vendas. Muito bem. Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Aproximadamente 4 anos. Muito bem. Você conhece o conceito de CLT e sabe quais os direitos estão adquiridos pelo trabalhador? E você reconhece a importância da CLT para o trabalhador? Exatamente. Eu não tenho conhecimento exato, não. Sei que a CLT diz respeito às leis trabalhistas que defendem, né, a parte do colaborador. Elas são de extrema importância, com certeza, né, para estar defendendo os direitos do trabalhador, como eu já disse, a respeito do que ele pode receber do governo, as vantagens, seguro-desemprego e tudo mais. Muito bem. Na sua empresa, são discutidas as questões relacionadas à CLT ou ainda quando ocorrem mudanças, né? Mudanças na lei, mudanças na CLT, é divulgado isso, é informado para vocês de alguma forma? Não existe o hábito de estar discutindo, não existe, para ser bem sincero. Até mesmo porque a empresa não é muito grande, né? O que existe é quando surgem notícias, aparece no jornal, vira discussão, a gente comenta uns com os outros, às vezes, mas assim, muito superficial, nada muito específico, nada que seja assim, nossa, estão informando essa mudança na lei, um direito nosso era assim, era assado, agora vai ser assim, não. É muito superficial. Certo. Então é mais quando surge mesmo rumores e notícias no jornal que vocês comentam, conversam a respeito. Fora isso, não é trazida a vocês nenhuma outra forma de conhecimento? Não é. Por parte da empresa? Não é. Até conheço alguns amigos que trabalham em empresas maiores que daí existe alguma coisa parecida com informativo, que eles lançam algumas coisas... Né, às vezes até o sindicato mesmo manda algumas coisas, mas na nossa empresa não. No caso não. Muito bem. Diego, você sabe o que é uma medida provisória? Tem uma base, até onde eu tenho conhecimento, uma medida provisória, a tal da MP, né, que volta e meia aparece nos jornais, MP, alguma coisa, né? Exato. MP, até onde eu sei, é a intervenção do presidente, do Poder Executivo numa lei por um tempo determinado até que tudo se ajeite ou que vire uma lei definitivamente. Exatamente. Muito bem. E falando um pouquinho mais da medida provisória, você sabe do que trata exatamente a medida provisória 664? 664, exatamente. Eu não sei. Igual a gente comentou, quando surge noticiários, essas coisas, alguns comentários aparecem. E até onde eu ouvi falar, é uma medida que tem a ver com o seguro-desemprego. Né? Sei que vai mudar algumas coisas, que vai ser um pouco mais difícil você ter acesso ao seguro-desemprego, não vai ser tão fácil, vai ter que ter mais tempo de serviço, com menos tempo vai receber um pouco menos, alguma coisa assim. Mas eu ainda não tenho conhecimento exato. Muito bem. Você gostaria de conhecer ou saber mais informações sobre a CLT e medidas provisórias que beneficiam o trabalhador, né, a classe trabalhadora, e quais a sua sugestão para que isso aconteça? Então seriam duas questões, né? Se você gostaria de conhecer mais informações e qual seria a sua opinião para que isso pudesse acontecer de melhor forma ou mais apropriado? Não, sem dúvida, é muito importante a gente estar por dentro do que é nosso direito ou, nesse caso, que é o nosso direito alterado, né? Uma coisa que já existia e foi mudada. É muito importante a gente estar por dentro disso, porque às vezes você pensa que tem direito a alguma coisa e não tem, pode ter mudado e você não está sabendo, né? Eu acho importante saber, eu gostaria de receber mais informações a respeito. E como eu comentei do exemplo, acho que seria muito interessante a empresa
Na verdade, poderia ser até uma regra para as empresas estarem passando isso para os funcionários, esse tipo de informativo, né? Por e-mail, por carta, por mural, não sei. A empresa a maneira que a empresa achar melhor, mas a própria empresa tá cuidando, né? Junto com os escritórios de contabilidade, possivelmente, que cuidam dessa parte, de informar os funcionários sobre essas mudanças nas leis trabalhistas, né, nos direitos que os colaboradores possuem. Muito bem. Então você acredita que uma forma seria a própria empresa veicular essas informações, trazer mais informações para os trabalhadores, colaboradores, de forma a beneficiar, né, com informação mesmo, né, para que o trabalhador tenha maior conhecimento. Né? Mas repassar informações que estão acontecendo, né, igual eu falei, a gente vê no noticiário e começa a comentar, seria mais repassar a informação e deixar mais claro, né? Explicar de maneira mais simples como vai acontecer, às vezes até na prática ali, né? Alguma situação dentro da empresa. Muito bem. E na sua opinião, por que você acha que isso não ocorre por parte da empresa? Essa veiculação mais rápida dessas informações, trazer isso à tona para os seus trabalhadores, na sua opinião? Eu acho que falta de interesse. Eu acho que isso está embutido, penso que está embutido na cultura do brasileiro. O brasileiro não se importa muito com isso, né? É igual, se depender de mim buscar informação a respeito disso, eu não vou, né? Para ser sincero, eu não vou e eu deveria ir. Certo. Então, penso que é cultural isso, não é de costume a gente estar passando essas informações, mantendo funcionário atualizado sobre as coisas, né? Eu acho que acontece muito mais por parte dos sindicatos do que por parte das empresas. Muito. Então agradecemos e encerramos a nossa entrevista, agradecendo ao Diego. Diego, muito obrigado pela disponibilidade em nos atender, né? Esclarecer algumas dúvidas, né? Esclarecer a sua opinião sobre a CLT, sobre a medida provisória 664. É muito importante a gente ter o lado do colaborador, o lado do trabalhador falando sobre essas questões, afinal são questões que atingem ou favorecem de alguma forma o trabalhador, então é importante a gente saber o nível de conhecimento, a opinião e as informações que o trabalhador possui a respeito. Agradecemos mais uma vez, caros colegas, boa noite, muito obrigado. E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma novidade que aconteceu agora no final do ano de 2014, né, do ano passado. A medida provisória 664 de 2014, tá? Essa medida altera mudanças significativas aí no INSS, na Previdência Social. E provavelmente para você que está pretendendo prestar concurso público aí, que vai ocorrer, que, né, é uma expectativa enorme aí pelos concurseiros, que provavelmente esse concurso venha a ser autorizado em março desse ano de 2015. Então, isso daqui provavelmente, tenho certeza absoluta, né, que irá cair no concurso. E eu estou compartilhando com vocês algumas coisas que eu achei interessante aqui, que eu tenho certeza que provavelmente vai ajudar muito, não só para quem pretende prestar concurso público, mas para quem está advogando também. E tentei colocar isso em um mapa mental para deixar bem simples, bem fácil de compreender. Bom, em primeiro lugar eu vou falar sobre o seguro-desemprego, que antes... 6 meses de trabalho você tinha direito ao seguro, né? Se você trabalhasse 6 meses com carteira registrada, recolhendo aí no regime de direito da Previdência, você teria o direito ao seguro-desemprego. Hoje não, hoje em dia já mudou essa situação. 18 meses de recolhimento que terá direito ao seguro. Bom, isso aqui em tese, em prática, ele não é bom para quem trabalha no final do ano, né? Como aquele temporário, às vezes 6 meses é o período que você ficava na empresa, né? Até se você se adaptar, você passar naquele período de final de ano e até o março, né, para voltar à rotina normal da empresa. Até lá você teria o direito. Agora não, agora são 18 meses, então acho que acaba prejudicando muita gente aí que trabalha temporariamente, tá? Mas no seguro-desemprego essas foram as mudanças significativas que ocorreram. Depois aqui eu vou falar um pouquinho sobre a pensão por morte. Antes não havia limite de pensão por morte, tá? Não tinha uma carência na pensão por morte. Então, por exemplo, se a pessoa, o segurado recolhesse 2 meses, né, o seguro, pronto, quem era dependente já tinha direito à pensão. Agora não, agora mudou. Agora existem algumas carências. A carência é a seguinte: só poderá receber se o contribuinte
com o seguro tiver recolhido no mínimo 24 meses. Então, por exemplo, o dependente, né, o companheiro, a companheira, os filhos, enfim, só terá direito ao gozo do auxílio pensão, né, a pensão por morte, desculpa, auxílio não, é pensão, da pensão por morte, se o segurado recolher 24 meses. Se ele não tiver recolhido esse período, não terá mais direito à pensão por morte, ok? Salvo exceção, se ele estivesse em gozo de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tá? Isso daí é uma exceção. A regra é recolher 24 meses. Casado ou união estável, pelo menos 2 anos de contribuição, mesma coisa. Só que tem uma diferença aí também. O valor da pensão irá corresponder a 50% que recebia ou daquela que iria receber. Como assim, Guilherme? Bom, se o segurado recebesse R$500 como meio de aposentadoria, isso é 100%, tá? R$500 sendo 100%. Ele viesse a falecer, o seu dependente, seu cônjuge, companheiro, iria receber só 50%. Então, se ele recebia 500, o companheiro ia começar a receber R$250, entendeu? É um exemplo que eu estou dando. Mas é isso que essa mudança que ocorreu. Determinaram um valor aí, né, um determinado valor para que o dependente pudesse receber. Ok? E por fim aqui tem um cálculo, né? Ocorreu também a alteração no cálculo da pensão. Como assim, Guilherme? O cálculo de recebimento da pensão era vitalícia. Agora terá algumas exceções. Existe a tabela completa de imortalidade, que é uma tabela feita pelo IBGE, que irá ser calculado com base na idade do beneficiário, né, do dependente, quanto ao tempo que ele poderá receber a pensão. Existe a pensão vitalícia, mas irá se encaixar somente com base na tabela. Bom, vou fazer um breve resumo aqui. Se você tem uma expectativa de sobrevida até 50 anos, né, se tem 20 anos, por exemplo, uma mulher, o marido dela faleceu, ela tinha 25 anos de idade, ele faleceu também com 25. Ela tem uma expectativa de sobrevida de até 55 anos, mais, né, e até os 75, 80, ela vai receber a pensão por morte por um determinado período. Se não tiver esse período, que ela terá direito da pensão, tá? Então essa tabela ela é feita com uma expectativa de vida. Quanto mais tempo a pessoa tem expectativa de vida, menor será o período que ela poderá receber a pensão por morte. Acho que eu deixei bem claro, né, essa definição. Quanto maior a expectativa de sobrevida, menor o período de pensão por morte, tá bom? Então foram mudanças significativas que, pelo que eu andei pesquisando aí, irá praticamente nos cofres públicos fazer uma economia de quase 20 bilhões de reais. Então é muito dinheiro. Só não sei onde que eles vão investir esse dinheiro, né? Ou, enfim, eu não quero me manifestar aqui, mas é um valor relativamente enorme, né? É uma quantia que irá ser economizada enorme mesmo. Bom, e enfim, eu vou falar sobre o auxílio-doença. O auxílio-doença antes era pago pelo INSS 15 dias após o afastamento pela doença. Bom, é aquele afastamento, né? Nossa, você vai no médico, né? Tá sentindo algumas dores. Ele constata que você estava com alguma doença que teria que ficar de repouso, que você não poderia fazer esforço, não poderia subir escada. Vou dar um afastamento para você de 20 dias. Bom, esses 20 dias, 15 iria ser pago pelo seu empregado, pelo seu empregador, desculpa. E os outros dias pelo INSS. Agora não. Agora mudou essa questão. Será que pago pelo INSS somente 30 dias após o afastamento da doença, sendo esse período pago pelo empregador. Então, antes era 15 dias, agora passou a ser 30 dias. 30 dias de afastamento será pago pelo empregador. Após os 30 dias, o 31º dia será pago pelo INSS. Ok? Importante ressaltar aqui que não terá direito ao auxílio-doença aquele que se filiar ao regime já portando doença ou lesão, para benefício do auxílio. Ocorre a exceção se o segurado tiver uma progressão de determinada doença. Tá? Então, por exemplo, você não terá direito, se for constatado, né, quando você se filiar ao regime, for constatado que você tem uma lesão, uma doença ou uma lesão. Ocorre o direito se houver uma questão da exceção, né? Se essa doença ou essa lesão se tiver uma progressão determinada do seu trabalho, ok?
Bom, essas foram as mudanças significativas aí no auxílio-doença. E por fim aqui, para você alterar no seu vadimeco, algumas alterações que ocorreram aqui na lei 2.213/91, da lei 10.876/90, na lei 8.112/90, na lei 10.666 de 2003, tá? Ocorreram essas exceções aqui nesses artigos, nos incisos e nos parágrafos. Eu não vou ler cada um, tá? Eu vou deixar esse mapa lá disponível no meu blog. E lógico, você vai conseguir ver com mais calma aí as alterações. Você vai ter que riscar aí no seu vadimeco, né? Ou na outro tipo de recurso que você usa para poder estar fazendo essas alterações. Para você que vai prestar concurso, isso é muito importante. Você sabe que o concurso do INSS agora, nesse ano de 2015, vai vir com tudo, né? Um dos maiores concursos do ano, creio eu. E tenho certeza que se você não fizer essas alterações no seu vadimeco, você pode se confundir e pode perder questão aí no concurso, tá bom? Bom, pessoal, é isso daí. Essas aqui foram algumas medidas, tem também bastante coisa, mas eu tentei resumir ao máximo a alteração da medida provisória que está ocorrendo aí na Previdência Social, né?